Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. Nesse vídeo de agora, nós vamos comentar sobre a COP30, que virou FLOP30, pedra cantada aqui no Vida Europa, nas nossas lives, né, Clipe em Vida Europa A31 e A32, a que antecedeu o evento, né, a gente fez a leitura do noticiário em língua alemã, e não havia destaque nenhum. Da semana passada, com o evento já acontecendo, que também não teve destaque nenhum. E aí, por cima disso, veio as declarações do primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, e esse vídeo, essa pauta que eu estou gravando para vocês, ela já estava programada aqui no canal, veio por cima disso, e nós vamos, então, fazer uma análise de tudo isso, tá? Depois eu vou gravar um vídeo específico sobre não somente a fala do Friedrich Merz, mas o que isso representa para o Brasil e, sobretudo, para os brasileiros que querem morar na Alemanha. Mas, antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil-Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Gente, é o seguinte, vamos de tacada, né? A gente já tinha comentado nas lives, que eu vou colocar o link na descrição do vídeo, que a probabilidade da COP30 não de ser um fracasso. E a gente vai começar esse vídeo falando por que ele virou um fracasso aqui para a Europa. Perdeu a relevância a pauta do meio ambiente em função da questão econômica, e em especial a guerra da Ucrânia, que inclusive a gente tem uma playlist completa aqui no canal, que eu vou também deixar no box de descrição desse vídeo. Por quê? A guerra na Ucrânia, ela mostrou a dependência da Europa em cima dos recursos energéticos da Rússia, em especial gás, também petróleo, em especial gás, em especial Áustria e Alemanha. Porque antes da pandemia, a questão do meio ambiente ela estava muito em alta. Porque o que acontece? A cada inverno, que é o que a gente já está entrando, a gente está no outono, mas daqui a pouco estamos entrando em inverno, só uma observação, se a luz ficar trocando é porque eu estou gravando na janela e o sol, vamos dizer assim, o sol indo, volta, só fazendo essa observação. Então, voltando aqui para a nossa pauta, então, a questão do meio ambiente estava muito em alta e havia uma discussão sobre da onde tirar recursos energéticos para a produção de energia. Quando a gente fala produção de energia, a gente está falando para tudo, tá? A gente falou para a indústria e, sobretudo, porque nesta época do ano, aqui na Europa, como nos Estados Unidos, tá? Existe uma demanda de energia e um gasto de energia muito grande por conta do aquecimento. O que aconteceu é que a Europa se tornou dependente do gás da Rússia e começou a... Não foi ruim ter buscado outras fontes de energia, mas uma fonte de energia de maneiras que, vamos dizer assim, que a Rússia de Vladimir Putin começasse a intervir na política local, financiando partidos políticos, não somente de extrema-direita, e outra coisa, de políticos, né? Acho que o caso mais emblemático, inclusive eu tenho um post que eu vou colocar também na descrição do vídeo, que é o do ex-primeiro-ministro alemão Gerhard Schröder, né, que foi do SPD, dos sociais-democratas da Alemanha, que é praticamente um dos melhores amigos do Putin e praticamente fez com que a Alemanha se tornasse muito dependente da Rússia, do ponto de vista de recursos energéticos. Esse foi um ponto, e atualmente é uma preocupação da Europa. A Europa não está exatamente mais preocupada com a questão do meio ambiente, está preocupada de recursos energéticos fugindo da dependência dos recursos energéticos da Rússia, e também na sua questão de segurança, né? Lembrando aí que a guerra na Ucrânia continua, não tem fim, e que Vladimir Putin, inclusive, ameaça atacar países da OTAN e países da União Europeia. Isso tudo está lá explicado na playlist Guerra na Ucrânia, não vamos entrar muito nesse assunto, porque esse é um assunto muito, muito complicado. E aí depois a gente vai entrar numa outra questão que a gente falou em algumas vezes aqui no vídeo,
em vídeo e também post lá no blog Vida Europa, que é o erro estratégico político de partidos de esquerda, ao ter apostado em protestos que foram muito mal sucedidos, que foram esses aqui no mundo germanófono que se chamou Letzte Generation, esse movimento, né, aonde tinham, por exemplo, tipos de protesto que as pessoas se colavam no chão com o super bonde, né, colando a mão com o super bonde para impedir a entrada das pessoas nas cidades, especialmente de horários de pico. Esses protestos aconteceram várias vezes aqui em Viena e em outras capitais europeias. Outro tipo de protesto que, na minha opinião, foi tiro no pé total e completo foi justamente em museus jogar sopa de tomate ou jogar tinta em cima de quadros importantes, né? E isso tudo fez com que a opinião pública, primeiro, ficasse com raiva e, segundo, revertesse muitos votos, protestos em cima da extrema-direita, abre aspas aqui, quando eu falo extrema-direita aqui na Europa, é diferente o uso do que se fala em extrema-direita lá no Brasil. Eu falo isso porque de vez em quando rola um comentário, segura, respira fundo porque é diferente. E com isso fez com que a pauta meio ambiente ela se esvaziasse completamente, embora seja uma pauta importante, como é isso, ou seja, você ter, que é o grande desafio, você ter a produção de energia sustentável, sem ser poluente, como é o caso da combustão do CO2, diga-se petróleo e carvão, tá? Inclusive aqui na Europa existe essa discussão. E aí agora a gente vai entrar no Brasil. No Brasil a gente tem a pauta do meio ambiente, ela é renegada, não importa se é Lula ou Bolsonaro, tá? E a gente pode falar da Amazônia mesmo. E aí a gente vai entrar nas palavras do primeiro-ministro Friedrich Merz, né? Que ele ficou feliz de ter saído de Belém, ter chegado na Alemanha. Que é uma região amazônica, que é uma região muito pobre, muitas vezes cooptada por ONGs estrangeiras com interesses estranhos, ou ONGs estrangeiros que acham que os índios têm que viver como vivia há 200, 300 anos, sem acesso ao mínimo, né, de civilização, facções criminosas, né, a questão das madeireiras, que é um assunto muito antigo, né, fiz olhos, vamos dizer assim, vistas grossas para o governo, não importa qual. Aí a gente pode abrir o leque, a questão da mobilidade urbana, que é um grande problema no Brasil, o povo que acredita, né, que todo brasileiro tem que ter um carro. Aí você vê o exemplo de Brasília, Brasília que foi uma cidade concebida para carros, e hoje Brasília virou uma espécie de mini São Paulo, respeito aos paulistanos, mas dependendo do horário você já não passa mais, porque o transporte público não funciona, aliás, o transporte público no Brasil sempre foi um grande problema, um pouco de hipocrisia do próprio governo Lula, do governo Lula 3, que fala, né, do meio ambiente, dos protestos. Eu não acho ruim ter protesto, tiveram protesto no fim de semana lá em Belém, em fim da COP30, é interessante esses protestos, mas eu acho que fica um pouco, rola um pouco de hipocrisia se a gente for parar para pensar que eles estão pensando em extrair petróleo da foz do Rio, do Rio Amazonas. Então, não fica uma coisa assim meio estranha. E depois o gasto de dinheiro público desnecessário, né? Porque ficou tudo inflacionado, a gente comentou nas lives, né? Que, inclusive, um jornalista que expôs os mais de R$ 100 que ele gastou em salgadinho e refrigerante, e que depois ele foi atacado nas redes sociais. E sem contar preço de estadia, tudo, ou seja, o negócio foi muito mal planejado, várias delegações não foram, né, inclusive a delegação, o primeiro-ministro, tanto o primeiro-ministro como o presidente da Áustria não foram, outros países também não foram, porque, como eu já disse, virou a página, virou outra prioridade. Por fim, para a gente concluir esse vídeo, para a gente não se estender também muito, a gente vai aqui mostrar, esse é o texto do BBC Brasil, as palavras, né? O primeiro-ministro alemão compara a Alemanha ao Brasil, disse ter ficado feliz de ir embora de Belém. É muito, vamos dizer assim, é um pouco chocante o que ele falou, mas isso faz muito parte
da vida Europa, né? Um político europeu, ele é assim, os alemães, os germanófonos, né? Áustria-Alemanha e Suíça, a Suíça que fala alemão, claro. Então, assim, é muito, 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 muito duro, tá? Num tipo de linha direta que não é exatamente como no Brasil, especialmente, né, na fase da política populista que a gente está vendo, né, do povo e muitos jornalistas e imprensas e mídia que preferem não fazer críticas para receber as verbas publicitárias, então fica aí esse mal-estar, mas que revela aquilo que é exatamente o que os europeus pensam, tá? E isso a gente constatou nos clippings que a gente fez, nas nossas lives, né? Vou deixar aí no box de descrição do vídeo. E aí tá, né? A frase fala, o discurso foi transcrito e disponibilizado pelo governo alemão e publicado no site, no canal do YouTube do Congresso Alemão do Comércio, a Câmara de Comércio deles, e organizado pelo Handelsverband Deutschland, a principal federação de varejo na Alemanha. Então, aí, mostrando um pouco o fracasso, né, como a gente havia comentado, e por fim, para a gente concluir esse vídeo efetivamente, tem esse texto do principal portal de notícias da Alemanha, o Tagesschau. Vamos pedir ao amigo Google para traduzir para o português. Eita, que a Alemanha doa 60 milhões de euros para o Fundo Climático. Aí fala, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o ministro do Meio Ambiente, Schneider, prometeu mais de 60 milhões de euros para a adaptação dos países em desenvolvimento às mudanças climáticas. Agora aguarda ansiosamente enquanto a Alemanha contribuirá para o Fundo para a Floresta Tropical. Isso é um assunto também que se discute muito aqui na Europa, né, haver uma compensação dos países ricos aos países pobres, aos países em desenvolvimento. Eu acho que a ideia em si, ela não é uma ideia, né, tá assim, continuaremos a apoiar especialmente países vulneráveis. Aí a Alemanha é o maior doador. Segundo dados do governo, a Alemanha tem sido o maior doador da Fundação de Adaptação desde sua criação em 2007. Desde então, o fundo utilizou cerca de 1,4 bilhões de dólares americanos, cerca de 200 projetos em 108 países, alcançando mais de 50 milhões de pessoas. Na conferência do ano passado, em Baku, no Azerbaijão, a Alemanha também anunciou um pagamento de 600 milhões de euros. Bom, essa é uma iniciativa interessante? É uma iniciativa interessante de trazer os projetos e tudo. O grande problema nessa história é que aí você esbarra na corrupção local dos países, né? Ou seja, esse dinheiro efetivamente ele vai ser usado para trazer conscientização ou projetos de sustentabilidade do meio ambiente nesses países? Isso também é uma pergunta que fica em aberto. Bom, a gente fica aqui, né? Vamos só para concluir aqui uma última declaração do olha lá. Outro anúncio da Alemanha é aguardado com expectativa na Conferência Mundial do Clima. Durante sua visita a Belém, o chanceler Friedrich Merz prometeu uma quantia considerável para o Fundo das Florestas Tropicais criado pelo Brasil. Bom, tá aí, né, o nosso vídeo sobre a COP30 que virou Flop 30, a gente sabia disso, a gente já tinha lido aqui, a gente já tinha cantado essa pedra, tá? As declarações do Merz, a gente tem que, vamos fazer assim, não é minimizar, mas a gente tem que contextualizar e, sobretudo, do ponto de vista do que isso representa aqui na Europa. Os políticos europeus estão amplamente acostumados a ser linha direta como ele, e no Brasil, que ficou muita gente ofendida, mas que, na real, ele acabou falando verdades. Tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, e nós nos vemos muito breve em um vídeo short live aqui no Videoaula. Obrigada.